Está começando agora mais um episódio da série Letramento Racial, Conceitos Afro-Brasileiros e Afins, um podcast dedicado a discutir palavras, ideias e conceitos fundamentais para compreender as relações étnico-raciais no Brasil e outras áreas também relacionadas. A partir de obras de referência, experiências cotidianas e debates contemporâneos, essa série propõe uma escuta crítica sobre linguagem, história, cultura e poder, contribuindo para uma educação antirracista, combate a preconceitos e fortalecimento do pensamento crítico em várias áreas. Esse podcast é uma realização do portal Soteroprosa, o portal independente de textos críticos mais antigo de Salvador. Siga no Instagram, @soteroprosa. Entre no site www.soteroprosa.com.br e leia textos críticos nas mais diversas áreas. Eu sou o professor Manuel Júnior, doutor em educação, historiador, cientista racial e político, e te convido a seguir comigo nessa jornada. Siga-me no Instagram, @debate racial político. Semanalmente teremos novos episódios com convidados especialistas em temáticas raciais e áreas afins. Hoje, nosso episódio vai falar sobre trabalho. Para falar sobre isso, nós estamos aqui com a Aline Carolina da Rosa. A Aline é doutora e mestre em educação pelo UNISC, integrante do grupo de pesquisa Trabalho Docente, Cuidado e Classes Sociais, professora da educação básica, e suas temáticas de pesquisa são educação e trabalho, trabalho docente, trabalho de cuidado, condições de trabalho, educação infantil, saberes docentes. Então, eu vou primeiro fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem pardo, de pele clara, tenho sobrancelhas grossas, pretas, uso óculos, barba grisalha, cabelos pretos. Estou vestindo uma camisa verde escura e no fundo da minha tela tem um mapa mundi e alguns livros em prateleiras. Tudo bem, Aline? Como estão as coisas? Oi, Manuel. Então, iniciar já te agradecendo pelo convite. Muito bom estar aqui contigo nesse projeto, onde conceitos tão importantes, né, no mundo acadêmico e também na nossa própria prática são discutidos. É um prazer imenso. Acho que já vou iniciar, então, com a minha audiodescrição também. Eu sou uma mulher morena, de cabelos cacheados, uso óculos, cabelos castanhos escuros, olhos castanhos escuros também, e ao fundo, então, nós temos um fundo claro. Estou usando uma blusa verde, e hoje vamos, então, conversar um pouquinho sobre esse conceito que é tão importante para a gente e é tão presente no nosso cotidiano, que é o trabalho. Pois é, muito obrigado, né, pela sua participação aqui. Né? A Aline foi minha colega no doutorado, né? Passamos pela jornada juntos, né, Aline, no doutorado. 4 anos, né? Somos doutores em educação. E aí, Aline, me diz o seguinte: como é que o que te motivou, né, a escrever esse texto, né? Porque, para quem não sabe, o conceito trabalho, que a Aline está aqui falando, é um dos verbetes do Dicionário Racial, Termos Afro-Brasileiros e Afins, volume 2, que acabou de ser publicado pela editora Dialética. Então, trabalho é um dos conceitos, né? Então, por que é importante, Aline, a gente falar de trabalho, né? O que te motivou a falar, a escrever sobre esse conceito? Quais são as suas inquietações, né, pessoais, acadêmicas, e como você trabalha esse tema na pesquisa acadêmica, né, no grupo de pesquisa? Conta um pouquinho para a gente. Então, preciso começar dizendo que falar sobre trabalho, sobre a categoria trabalho e até mesmo escrever, né, sobre o conceito é um desafio. É um desafio porque a gente sabe que hoje em dia, com as transformações que estão surgindo cada vez mais, né, no mundo do trabalho, vários fenômenos vêm implicando nessa categoria principal. E, além disso, é também uma categoria extremamente importante em uma vertente de uma análise mais crítica marxista. Então, é um desafio, e é um desafio que foi aceito com muito carinho, né, porque é um dos principais conceitos os quais nós discutimos no nosso grupo de pesquisa.
Eu faço parte, então, como o Manuel já comentou, do grupo de pesquisa, de um dos grupos de pesquisa, né, do programa de pós-graduação em Educação, mestrado e doutorado da Universidade de Santa Cruz do Sul, da Unisc, que foi onde nós realizamos o nosso curso de doutorado. E o grupo do qual eu faço parte, especificamente, tem essa intenção, esse objetivo de discutir a categoria trabalho a partir de uma análise materialista, né, uma análise mais crítica. Então, nós buscamos entender essas transformações que vão acontecendo no mundo do trabalho a partir de diferentes perspectivas. Todos buscamos, né, entender a categoria com uma bibliografia muito mais crítica, né? No entanto, a partir de temas distintos. A escrita do verbete, né, ela vem muito ao encontro da minha própria pesquisa, ela vem ao encontro também da minha prática de trabalho, enquanto professora da educação básica, enquanto acadêmica que busca, né, entender melhor a categoria, não só a categoria trabalho, mas também o meu próprio tema de pesquisa, que é o trabalho docente. Então, o verbete que está no dicionário racial, né, ele reflete o pano de fundo das minhas pesquisas, como eu já mencionei, né. Eu faço parte desse grupo de pesquisa, então, desde a minha graduação, cujo referencial é um referencial crítico marxista. Então, o trabalho, como eu disse, é a categoria que, juntamente à educação, está em torno de todas as nossas pesquisas. Mas, para ser mais específica, eu sou, como já comentei, né, professora da educação básica e busco, então, pesquisar sobre o trabalho docente, entender as diferentes categorias que estão em torno do trabalho de professoras e professores. E por muito tempo, né, eu tive algumas inquietações me acompanhando e acompanhando os nuances da educação brasileira, onde hoje, embora alguns números digam o contrário, né, já que em diferentes níveis nós alcançamos algumas metas governamentais, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, que é da onde eu falo, né, mas no quesito de qualidade, na minha percepção e a partir daquilo que a gente vem tendo como resultado das nossas pesquisas, nós estamos percebendo que há muito que melhorar. Então, nesse cenário, estão os professores. Este é o cenário de trabalho dos professores, né? Cada vez mais adoecidos, cada vez mais sobrecarregados, e sabe que eu escuto muitos professores, e especialmente professoras mulheres, né, que vão desde a educação infantil até os primeiros anos, né, da educação básica, e muitas professoras refletem nas suas falas que estão, né, a partir desse contexto todo de trabalho e de vida onde estão inseridas, que estão perdendo o sentido da sua atividade de trabalho, né? Aquela motivação, aquilo que fez com que elas acabassem optando, escolhendo por determinada profissão. E aí, analisar as características do trabalho docente, tanto em nível teórico, quanto a própria prática de trabalho, né? Nós vamos encontrar como resultados significativos um trabalho que está completamente voltado a bater metas, assim, um trabalho precarizado, onde os direitos, onde existe uma perda significativa de direitos, onde há ampliação de jornadas, acúmulo de demandas e carga horária e por aí vai, né? E o mais interessante, Manuel, é que embora eu esteja falando, né, especificamente aqui do meu contexto, que é o Rio Grande do Sul, o contexto do Vale do Rio Pardo, que é onde nós realizamos as nossas pesquisas, nós sabemos que não é só aqui, né? A gente acompanha esse avanço crescente dessa perda de direitos e dessa perda até mesmo de um sentido do trabalho em toda a categoria docente, né? Então, agora, muito bom, Aline, entender essas questões aí, né, que você está dizendo. Agora, assim, quando a gente fala em trabalho, né, muitas pessoas pensam apenas em emprego. Por que é importante ampliar, né, esse conceito de uma forma histórica, de uma forma filosófica, de uma forma social? Por que é necessário a gente ampliar isso, não ficar apenas restrito ao emprego? Qual é a sua percepção sobre isso? Então, quando a gente fala em emprego, né, nós estamos nos referindo a uma determinada relação formal, uma relação mais institucionalizada, remunerada. É uma relação com um vínculo empregatício, né? Então, baseada em uma legislação.
Já o trabalho é uma categoria que é muito mais ampla, pois ela vai se referir à atividade propriamente dita, né, a atividade em si. E é bem importante nós ampliarmos o conceito de trabalho, né? E aí eu vou te trazer 2 exemplos, assim, que nós, no grupo de pesquisa, buscamos discutir nos nossos estudos, que é o próprio trabalho doméstico e o trabalho de cuidados, né? Que, inclusive, vai ser abordado no próximo volume, né? Desculpa, do dicionário racial, porque se tratam de 2 atividades, né? 2 tipos de trabalhos, que, assim como são remunerados, não são. Mas são trabalhos que geram um impacto muito grande na sociedade e principalmente na vida das mulheres, né? São aquelas que majoritariamente realizam esse tipo de atividade. Enquanto nós não entendermos essas atividades com um trabalho, porque não são remuneradas, né? Não existe aquela relação, aquele vínculo empregatício remunerado que existe no conceito de emprego, né? No entendimento até mesmo social do que é um emprego e do que é um trabalho. Enquanto não houver esse entendimento dessas atividades que não são remuneradas, que são realizadas de forma gratuita nos lares e até mesmo concebidas como obrigação feminina, nós não conseguiremos analisar o trabalho feminino, por exemplo, né, na sua totalidade. E nem mesmo, né, o próprio conceito de trabalho. Então, não basta, diria que não bastaria nós analisarmos o emprego feminino, né, e sim o trabalho feminino. Só assim, com certeza, nós teremos alguns mecanismos para transcender o conceito de trabalho alienado e precarizado. Mas é claro, né, que isso é uma luta de longa data, digamos assim, tanto histórica quanto filosófica. Uhum. Sobre isso aí do trabalho alienado, né, precarizado que você falou, como as revoluções industriais que aconteceram, a gente estuda muito isso na escola, etc., na faculdade, a partir dessas revoluções industriais, como é que elas contribuíram para a glorificação do trabalho, né? E, paradoxalmente, também para a sua precarização, como a gente vê hoje em dia muito. Conta um pouquinho sobre isso. Bom, então, o trabalho, né, acho que no verbete a gente eu discuto um pouco mais a fundo essa questão, né, o trabalho, ele passa de um sentido historicamente mais penoso, ele era inicialmente concebido como uma atividade mais penosa por ser realizada majoritariamente por escravos e mulheres, né, se a gente for pensar no período da antiguidade, ele passa, então, com as transformações que foram acontecendo, as revoluções industriais, enfim, a ser concebido, então, como uma atividade glorificada. Por que glorificada? Alguns autores trazem isso muito forte, né? Porque ele passa a ser relacionado com a compreensão de produção de valor, acumulação de riquezas, acumulação de um capital. Então, este processo contribui para que o trabalho seja entendido como uma atividade que traz benefícios e é glorificada justamente pela sua produção de valor, né? Veja bem que isso não significa que se tenham construído nesse período uma compreensão de trabalho como glorificado para o trabalhador, né? Muito pelo contrário, cada vez mais, com os avanços que foram acontecendo, então, se vai construindo essa compreensão, essa ideia de trabalho também como algo que acaba oprimindo. E aí a gente pode relacionar o conceito de trabalho alienado, né? Que é o trabalho que, ao invés de ser entendido como algo ontológico, que é o trabalho sendo um motor da sociedade, um meio pelo qual o ser humano se produz, se reproduz, produz a sua história, ele vai, então, sendo entendido como um meio, né, de gerar lucro, de gerar valor para o capitalismo. Sobre isso, né, você está falando aí dessa alienação do trabalho, então, a partir, né, do marxismo, você discute no verbete essa alienação do trabalhador, né? Então, na sua avaliação, Aline, o que você acha? Essa alienação, ela se intensificou ou se transformou no capitalismo contemporâneo? Como é essa relação aí? Eu diria que as 2 coisas, tanto se intensificou quanto se transformou, né? Porque a gente vem hoje acompanhando uma série de transformações que acontecem e originam, por exemplo,
um aumento significativo do trabalho informal, um aumento significativo do trabalho precarizado, do trabalho uberizado, né? E cada vez mais nós percebemos o quanto o trabalhador vem não se reconhecendo na atividade. Antes, no início da nossa conversa, eu citei o exemplo dos professores por ser o meu público-alvo, digamos assim, mas nós poderíamos tranquilamente analisar vários outros tantos tipos de trabalho, né? Então, na medida que vai acontecendo esse avanço do capitalismo, né? Agora, nesse período em que nós nos encontramos, nós percebemos o quanto as relações vêm sendo modificadas. Os modelos e formatos de trabalho cada vez mais informais, cada vez mais terceirizados, enfim, precarizados, onde o trabalhador não consegue perceber a sua relação com o seu próprio produto de trabalho, né? Agora, então, assim, como é que... Desculpa. Agora, assim, você falando aí dessa questão do trabalho, né? Vem na mente também a questão da produtividade, não é isso? Então, quando a gente fala em produtividade e meritocracia, o que você acha? Quais são as continuidades que você enxerga nessas lógicas, né, históricas de exploração? Manuel, a gente consegue acompanhar, né? E aí eu vou voltar a falar, a trazer como exemplo o próprio trabalho docente, né? O quanto que se tem cada vez mais focalizado nessa questão da meritocracia também e da produtividade. Existem formatos que fazem com que o próprio sujeito, né, acabe se condicionando a trabalhar de forma mais aligeirada para bater metas. E claro que não somente no trabalho docente, né? Mas em vários outros tipos de trabalho. E aí, por exemplo, se cria essa lógica de autossuficiência, né? Como se o sujeito bastasse para alcançar, e a sua vontade, né? Acho que se embute muito isso no trabalhador hoje em dia, bastasse para alcançar determinados resultados. Muitas vezes ignorando esse contexto de precariedade no qual ele trabalha, e ignorando as suas condições para realizar determinada tarefa. A gente tem percebido que cada vez mais, né, os modelos de trabalho e os formatos agora no capitalismo contemporâneo vêm assumindo esse formato, um formato muito com o discurso dessa autossuficiência, né, um discurso de que esse desejo, essa questão de conseguir por si só, né, então isso acaba ignorando a importância que é, né, nós termos condições dignas de realizar a nossa atividade de trabalho. Entendi, né? É interessante falar desse tema, porque a gente ouve muito nas redes sociais atualmente, né? Aquela questão da meritocracia e de que nem todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Eu acho que isso também esbarra nessa questão, não é isso? Agora, assim, quando a gente fala, ainda falando um pouco de meritocracia, né? E com esses fenômenos que você até cita no seu verbete sobre terceirização, uberização, informalidade, o que essas formas de trabalho revelam, né, sobre o momento atual na sociedade capitalista? O que você acha disso? Olha, tudo que a gente tem visto, né, que a gente tem acompanhado no cenário brasileiro, na minha compreensão, tem nos mostrado, né, que tem se faltado muito consciência de classe, que é outro conceito tão importante aí para uma análise crítica marxista. O Brasil é um país... Consciência de gênero, consciência de raça, né? Todas essas se interseccionam, né? Com certeza. E a gente sabe que nós vivemos, né, em um país que é um país de terceiro mundo e que é um país que tem uma determinada quantidade da sua parcela da população que estão em situação de pobreza. Então, a prova disso, a prova desse cenário social no qual nós estamos inseridos, é que cada vez mais existem pessoas ocupando essas profissões que são terceirizadas, uberizadas, que são informais, né? Ou seja, são profissões que garantem um sustento, né? Mas que não garantem direitos trabalhistas. E direitos trabalhistas adequados, né? Eu vou dizer, e uma satisfação profissional, um descanso, um reconhecimento e uma valorização, né? A gente vem aí de um longo período de estudos onde nós temos, sim, como um grande resultado que tem impactado na própria saúde dos trabalhadores, a questão do reconhecimento, né? Se sentir pertencente àquele trabalho
não somente com um reconhecimento simbólico, mas também um reconhecimento salarial, né? Então, eu penso que o que vem se revelando, né, o que está se revelando, é que existe, sim, uma intenção de uma retirada de direitos trabalhistas que acaba impactando o trabalhador. E se não houver essa consciência de classe, essa consciência de gênero, né, essa consciência social, esses formatos, eles tendem cada vez mais a se expandirem, né? E de que forma, assim, a gente falando desse tema, né, dessa questão da precarização, né? Então, de que forma seria possível a gente resgatar um sentido histórico, ontológico do trabalho em um contexto tão precarizado que vivemos atualmente? O que você acha? Como é que vai a sua percepção sobre isso? Manuel, essa pergunta, ela sempre foi fundamental para mim, né? Porque eu acredito que quando nós identificamos um problema social nas nossas pesquisas, nós temos também um compromisso de propor algumas alternativas, né? Então, a nossa linha de pesquisa, o nosso grupo, nós temos três principais palavras-chave, né? Digamos assim, estão, trabalho, educação e emancipação, né? Então, a emancipação, para mim, ela acontece através da conscientização. Então, nós nos darmos, isso significa se dar conta da realidade social, do contexto no qual nós estamos inseridos, que é um contexto capitalista, né? Um contexto patriarcal. Então, os interesses, eles imperam nessa sociedade, eles são diferentes, né, dos interesses da classe trabalhadora. Então, se dar conta desse contexto social, no meu entendimento, implica em um processo de luta. Lutar pelos seus direitos, por uma organização de um trabalho mais justo, solidário e democrático, né? A gente vive em uma sociedade onde, por exemplo, alguns sindicatos são bastante enfraquecidos, né? Então, é importante nós entendermos, enquanto seres sociais, né, enquanto sociedade, que para existir, de fato, uma mudança, existe essa necessidade de luta, né, esse processo de se conscientizar da sua condição social, da sua condição histórica, da sua condição de gênero, racial, né, acho que é bem importante pontuar, sempre trazer isso, né. Então, eu acredito que a gente, entendendo essa importância, né, enquanto sujeito trabalhador, historicamente, nós temos, né, essa possibilidade de se construir uma sociedade do amanhã. A gente fala tanto, né, em historicidade, que está aí o nosso papel também nessa sociedade. Pois é, agora você fala no seu texto, né, no verbete trabalho, lá no Dicionário Racial, volume 2, você fala que o trabalho acaba sendo como um motor vivo da produção e da reprodução na vida humana, né? O que isso, assim, significa na prática? Como é que a gente pode entender melhor? Quando esse conceito, o conceito do trabalho entendido como motor vivo, né, da história, como um sentido histórico-ontológico, ele é um conceito utilizado por um autor bastante importante, né, nos nossos estudos, que é o Saviani, mas não somente o Saviani, o próprio Marx, né, entender que é por meio da atividade de trabalho que os seres humanos, que os homens, né, as mulheres, produzem a si mesmos enquanto sujeitos históricos, enquanto sujeitos sociais, culturais. Então, entender que é a atividade de trabalho o motor da nossa historicidade, né? E aí eu vou te trazer um exemplo, né? Novamente vou voltar para os meus exemplos lá do trabalho doméstico. O trabalho doméstico é um trabalho completamente invisibilizado na nossa sociedade, embora atualmente se tenha muitas discussões sobre o tema, né? Está avançando, no entanto, ainda há muito a avançar. Sem o trabalho doméstico, a sociedade não funciona, a sociedade, nós não temos classe trabalhadora, né? Nós não temos condições de irmos para o nosso trabalho. Sem o trabalho que é realizado lá no espaço privado, de forma gratuita, de forma naturalizada, generalizado como uma obrigação feminina, sem esse trabalho nós não conseguimos realizar um trabalho produtivo, né? Sem o trabalho reprodutivo, nós não conseguimos dar conta do produtivo. Então, entender a importância dessas atividades, né, do trabalho para a produção de um ser social
um ser social que produz a sua história, esse é, de fato, né, o sentido histórico-ontológico da atividade de trabalho. Entendi. É interessante a gente te ouvir falar, porque para quem não trabalha, que não pesquisa nessa área, né? Então, o termo trabalho é uma coisa muito menor, eu acho, né? Então, a gente consegue te ouvir e ampliar esse entendimento, né, do trabalho. Muito interessante. Agora, sim, por exemplo, com base no seu texto, no verbete, né, que você escreveu lá sobre trabalho no dicionário racial, que reflexão você espera provocar no leitor, na leitora, né, que entre em contato com esse texto? O que, que eles podem refletir sobre o quê? O que, que você acha? Bom, acho que no primeiro momento, né, que se exponha a analisar historicamente, filosoficamente, o conceito de trabalho, compreendendo como um conceito mais amplo, né, o que a gente vem discutindo aqui. E também espero, né, que o verbete ele consiga instigar a curiosidade de outros tantos, não somente pesquisadores, né, mas também leitores, instiga essa curiosidade de buscar entender mais, né, sobre o conceito de trabalho na nossa sociedade atual. Penso que essa reflexão do trabalho na atualidade, ela é extremamente importante para fomentar essa consciência de classe, essa consciência de gênero, né, enfim. E é assim que se inicia esse processo de conscientização, na medida que a gente busca compreender o nosso cotidiano, a nossa vida social, enfim, o trabalho e tudo aquilo que está atrelado a ele, né? Então, espero que ao ler esse verbete, né, os leitores consigam também ter essa curiosidade, essa vontade de entender um pouquinho mais sobre o conceito de trabalho como um conceito mais amplo. Muito bom. E é interessante também a gente refletir que você vê que você pesquisa sobre trabalho, né, em um grupo de pesquisa na universidade, né, num programa de educação, né? É interessante a gente também conversar um pouco sobre isso, porque lá no grupo de pesquisa também, né, que eu faço parte também da Unisc, com o professor Boza, né, grupo de pesquisa Identidade e Diferença na Educação, a gente também pesquisa relacionado à educação vários termos, como, por exemplo, o neoliberalismo, eu tratei de eugenia, educação eugênica, né, sobre isso. Então, é interessante também a gente ampliar esse horizonte para a gente ver que dentro da educação, né, que é a nossa área de formação aqui, eu e você, a gente consegue ampliar para diversos eixos, né, que muitas vezes as pessoas não sabem, não entendem e acham que é só uma coisa técnica, um termo técnico, né? Você acha isso também? Com certeza, né, Manuel? Acredito que a educação, na verdade, a gente que é da área, né, a gente consegue ver educação em tudo, sempre digo. Mas é Exato. importante a gente entender que processos educativos, a aprendizagem, ela ocorre em vários espaços institucionais, não institucionais. Nós conseguimos perceber em várias ações cotidianas, em várias categorias que muitas vezes não estão diretamente relacionadas à educação, mas que podem sim ser analisadas nessa vertente, né, num olhar mais interdisciplinar que dê conta de entender também as práticas sociais, porque prática social e educação são completamente ligadas, né? Uhum. Sempre digo, todo trabalho, que é a categoria que eu estou discutindo aqui, né, pressupõe um aprendizado, pressupõe a Exato. produção de um determinado saber. Então, os saberes são compartilhados na nossa sociedade de forma cultural por muitos anos, né? Então, para a gente conseguir perceber o quanto que a educação está presente, muitas vezes, sem falarmos propriamente dito em educação, né? Isso. Lá no grupo a gente trabalha muito na educação, relacionando com que eu trabalhei na minha tese, né? Relacionando com a subjetividade. Então, a educação está presente também nesses modos de subjetivação, né? Porque lá na minha linha de pesquisa, o que a gente trabalha mais é Foucault. Então, a gente trabalha muito com essa questão, diferente da sua linha, como você falou aí, a questão de Marx, né? Interessante a gente ampliar esse horizonte. Aline, se você tivesse que resumir em uma frase, né, uma frase principal, o principal alerta do seu verbete trabalho, né, qual seria, assim? O que você acha? Bom, os novos formatos, né? Acredito que os novos formatos, os novos modelos de trabalho
tem afetado diretamente o próprio sentido da atividade, né, para milhares de trabalhadores. E aí eu posso até mesmo nos incluir enquanto docentes, né? É preciso analisarmos esses formatos para que seja possível, então, ressignificar o próprio sentido que o trabalho tem assumido na nossa atualidade. Então, acredito que esse é o principal alerta, né? Buscar compreender as diferentes nuances do trabalho, da atividade profissional na qual nós realizamos, independente de qual seja, né? Para conseguir, então, perceber como vem se desenhando e quais são os objetivos desse novo formato que vem se apresentando para os trabalhadores, tá? Pois é, Aline, vamos chegando aqui ao nosso final do nosso episódio. Queria agradecer muito a sua participação, né? Você topar estar aqui com a gente, trazendo, ter topado, na verdade, inicialmente participar do dicionário racial, né? Com esse verbete tão importante, tão interessante. Agradecer a participação aqui nesse podcast. E eu passo a você a palavra agora para umas considerações finais, para a gente poder encerrar. Bom, então, te agradeço também, né, Manuel? Acredito que os verbetes que estão no dicionário, eles contribuem muito, né, para as nossas pesquisas, mas não só para elas, para a nossa prática enquanto sujeito, né? Eles trazem, muitas vezes, termos que não são tão conhecidos e que nós não somos tão familiarizados. Então, essa é a principal ideia, né? Aproximarmos de alguns conceitos que não fazem não estão tão presentes, né, no nosso dia a dia, ou até mesmo alguns que a gente pensa, né, define de uma forma e ao ler o verbete consegue compreender que existem outras possibilidades, como é o caso, né, da categoria trabalho. Então, agradeço essa oportunidade, acredito que nós conseguimos compartilhar alguns pontos bem importantes da categoria, que, como eu disse, não é fácil de ser discutida, mas acredito que vai contribuir muito com a formação crítica dos nossos leitores, né? Muito obrigado mais uma vez. Então, a gente está aqui encerrando mais um episódio da nossa série Letramento Racial, Conceitos Afro-Brasileiros e Afins, né? Um podcast dedicado a discutir diversos termos relacionados à área racial e áreas afins. Esse podcast é uma realização do Soteroprosa, então siga no Instagram, @Soteroprosa, siga no Instagram, @Debate Racial Político. Lá no meu Instagram você acha também o link para adquirir o livro, né? O livro físico. E tem também o livro via e-book, né? Que pode ler em Kindle, etc. Então é isso. Muito obrigado, Aline, mais uma vez, e até o próximo episódio, pessoal.